Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou conversar com o Henrique Noel, que é CEO da EFA System. E a gente vai conversar aí sobre como a limpeza correta do ambiente, pode ajudar nos problemas respiratórios nesse inverno. Tudo bem, Henrique? Olá, tudo bom? Tudo bom, Sérgio? Como é Henrique, que eu queria estamos? saber já de cara da sua empresa, né? Como é que é? Fala um pouco dela, do que ela trata, né? O que ela faz, enfim. Bom, Sérgio, falar um pouquinho da EFA Brasil, hoje importadora da EFA System, um produto próprio hoje no mercado brasileiro, importado da Alemanha. Qual Uhum. que é a grande função desse produto? Um produto alemão voltado para a saúde e qualidade de vida. Para a gente mudar um pouco aqueles meios convencionais de como limpar e higienizar uma casa. Hoje, há muitos anos, a gente vem com aquele sistema tradicional de limpeza. Aspirador, rodinho, produtos químicos. E, no fundo, a gente acaba nunca vendo um resultado eficaz com isso. Sempre tendo os mesmos problemas respiratórios, alérgicos, e a gente não consegue sanar nunca esse tipo de problemas. E o nosso produto veio com uma tecnologia justamente para que a gente pudesse fazer uma higienização sem utilizar nenhum tipo de produto químico, utilizando somente água e, além de higienizar, purificar o ambiente. Tá? Hum. Algo que veio para, como é que eu posso te dizer, para unir tudo num único produto. Certo. Agora, o problema é a gente saber, né, qual é a limpeza, né, a maneira correta de se limpar o ambiente, né, uma casa, né, ou até onde você trabalha, né, muitas vezes você também pode, né, fazer a limpeza, né, no ambiente que você trabalha, dependendo do tamanho do ambiente também, né. Não estou falando de grandes empresas, né, aí você tem Uhum. pessoal para isso tudo. Agora, em casa, por exemplo, no caso da gente fazer aí a limpeza errada, né, isso pode interferir nessa limpeza efetiva aí do ambiente, ô Henrique? Com certeza, e foi uma boa pergunta agora, justamente porque a gente está numa época de pandemia e a nossa Uhum. empresa hoje está onde? Dentro da nossa casa. Principalmente a minha, a sua, por exemplo, muitas pessoas tendo em Claro. casa. Então, onde a gente tem um acúmulo mais pesado hoje no ar, um acúmulo mais pesado na questão de higienização, a gente não consegue ter aquela mesma eficiência que a gente tinha antes, e isso tudo prejudica no quê? Na nossa saúde. Por quê? Porque todos os tipos de renite, ite, tudo que a gente acaba desencadeando isso no nosso organismo Uhum. é justamente através do quê? Da poeira, do inverno que agora está chegando, de ácaros, tudo isso está dentro da nossa casa. A gente sempre acha que o nosso inimigo está na rua. Não, o nosso inimigo está na casa na hora de limpeza, na hora que a gente está falando de limpeza e higienização, na hora tanto no trabalho quanto na sua casa. A gente precisa de uma higienização não, a gente nunca consegue ter uma higienização 100%, né? A gente até fala hoje que mesmo com essa questão de Covid-19, a gente não consegue ter certeza que o nosso ambiente está limpo. Mas, principalmente, o que a gente precisa saber é se a gente está utilizando o produto no lugar certo, no momento certo e como está sendo utilizado. Como está sendo feita essa higienização. Porque, veja bem, eu não consigo fazer uma limpeza hoje perfeita se eu utilizo um meio de aspiração que volta toda a contaminação para o meu ambiente, Sérgio. E eu Uhum. acabo respirando isso. O que eu estou fazendo? Eu estou limpando de um lado e estou jogando no ar que eu estou respirando. E o que é prejudicial para a minha saúde? É justamente o ar, não é a contaminação onde eu vou tocar, é o que eu respiro. Né? Justamente hoje, a gente respira, em média, uma colher de pó por dia, mais ou menos. É o que um ser humano respira hoje de contaminação, de pólen, de sujeira, poeira, do que está no ar que a gente não consegue enxergar.
Por isso que a gente fala, a gente Nossa. precisa ter um cuidado na hora de fazer essa higienização dentro da nossa casa, de onde a gente vive, de onde a gente trabalha, porque lá na rua, por exemplo, vou te dar um exemplo, Sérgio, que o telespectador agora vai poder ter uma noção de uma forma diferente. Lá fora, quando não tem a chuva, orvalho, sereno, neblina, a gente tem uma sensação de um ar mais pesado. Mas quando chove, a gente tem uma sensação de um ar muito mais leve, que não está levantando mais a chuva baixa o pó e a gente tem uma sensação de um ar muito mais agradável. Dentro de casa, tu não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Existem meios hoje para que você consiga, sim, cuidar primeiro do teu ar e depois da tua higienização. Certo. Agora, para as pessoas, então, aí que sofrem, por exemplo, aí de rinite, né, uma rinite alérgica, asma, né, quais são, assim, os cuidados que essas pessoas têm que ter mais ainda do que as pessoas que não têm esse tipo de problema? Porque, inclusive, esse coronavírus, esse vírus, né, porque é um vírus, né, é como se fosse uma gripe, né, o Henrique? Para essas pessoas, acho que o risco ainda é, né, maior do que para as pessoas muito que não maior. têm nada, né? Exatamente. Muito maior. Como é que pode ser feito isso? Ju, o porquê que eu sempre falo assim, a alergia é algo que a gente traz de genética e muitas vezes desencadeia ao longo do tempo, tá? Eu até comento muitas vezes em algumas entrevistas que a gente fala e o que a gente acaba nas palestras falando que a alergia nossa é como um copo da água, cheio ou vazio, Sérgio. Por quê? Como que funciona o nosso organismo? Se eu consigo combater a minha alergia de uma forma que eu tenho uma imunidade alta, tá? A minha imunidade vai estar alta, o meu copo vai estar cheio. Ah, Henrique, eu consigo realmente combater minha alergia? Consigo combater aos meus problemas alérgicos? Consegue. Você não vai conseguir curar, mas você vai conseguir controlar, porque não existe uma cura hoje que a gente possa dizer que tem uma cura exata para isso. Não tem. Mas você consegue controlar. Normalmente, quando a pessoa desencadeia essa alergia, ela já está com o copo de água lá embaixo. Por quê? Porque ela vem convivendo muito tempo dentro de ambientes fechados que não tem uma certa higienização e o cuidado necessário da higienização que precisa ter para essas pessoas. E como você fez a pergunta para mim, tem como elas terem um controle nesse quesito, fazendo uma limpeza adequada no seu colchão, principalmente, que é o lugar mais contaminado de uma casa hoje, é o colchão. Não, o seu que sofá, dá ácaros, né? Tem ácaros, pode ter, infelizmente. Né? percevejo, tem várias coisas no nosso colchão que a gente não sabe, né? Porque o colchão hoje, eu falo que é até um depósito hoje de pele morta e que é um cemitério, na realidade, para os ácaros, porque ali é onde a gente troca a nossa pele à noite, é onde o ácaro vem comer, é onde desencadeia normalmente a nossa alergia quando a gente está com o nosso copo baixo, com a nossa imunidade lá embaixo, a alergia. Porque você pode perceber, a pessoa tem um problema respiratório, ela vai lá, ela toma uma injeção, toma um remédio, ela fica boa. Mas passou um certo tempo, o que vai acontecer? Ela vai precisar tomar o remédio de novo. Então, o que acontece? Se eu mantenho algo controlado, que é porque a gente convive o maior tempo da nossa vida em casa, hoje 70% mais ou menos dormindo, da nossa vida a gente passa dormindo, então eu preciso cuidar da onde eu vivo. É verdade. A gente passa a maior parte do tempo, né, dormindo na cama, né, no seu quarto, enfim. Exatamente. E quarto, a gente bem lembrado agora, né, deve ser um dos maiores problemas, né, de higiene, né, do caso por causa dos ácaros, né, são invisíveis, né, você não vê a olho nu, você não tem como você citou agora, então
é complicado, né? Eu acho que o local que você dorme tem que ser mais ainda higienizado do que qualquer outro ambiente da casa, né? O que que hoje é feito e o que que se diz o correto fazer e que não é feito? Se trocar os seus travesseiros a cada 6 meses, as Uhum. pessoas não trocam, a gente não tem, as É. pessoas não têm esse costume de fazer isso, tá, Sérgio? E por que que o quarto é um lugar contaminado? Porque normalmente a maioria dos quartos existe um banheiro, tá? E esse banheiro traz Exato. umidade, São as chamadas tá? E o suítes, né? banheiro, as chamadas, normalmente quando eu tenho uma suíte dentro do meu quarto, teoricamente, eu tenho uma umidade maior. E Sem se eu tenho dúvida. uma umidade maior, se eu tenho uma umidade maior dentro do meu quarto, a minha chance de desencadear uma alergia é muito maior. Porque a alergia dificilmente vai se desencadear onde o meu lugar está seco e limpo. É. A não ser que você tenha uma alergia respiratória ao ar, não à poeira, né? Mas, por exemplo, a lugares secos, que a gente tem pessoas que sofrem quando vão para um lugar mais seco ou mais úmido. Mas se a gente está falando de alergia desses tipos de IT, esses são dos maiores problemas que a gente tem dentro de uma casa hoje. É verdade. Não, e as pessoas, engraçado, você estava falando dos travesseiros, né, Henrique? Você fala, não, tem que trocar de tanto e tanto tempo, de 6 em 6 meses. Mas as pessoas olham e falam assim, não, mas o travesseiro tá bom, não tá sujo, não tem problema. Mas é exatamente o que eu estava falando há pouco, né? São invisíveis, não É é? porque a gente não tem como limpar. É que assim, ó, você não. Como que você limpa um travesseiro? A população, ela, ela está direcionada a fazer uma lavagem normal. Só que o que que Uhum. acontece? Uma lavagem normal, Sérgio, tu não vai conseguir tirar ácaros. Você não vai conseguir tirar a contaminação que está lá dentro, tá? Então existe esse tipo de equipamento que você precisa fazer uma limpeza profunda, até 20 centímetros de profundidade de um colchão É. e a limpeza total de um travesseiro. Não, e até porque, Henrique, só para te cortar um pouquinho rápido, as pessoas não lavam o travesseiro. As pessoas lavam as fronhas, né? Então Uhum. elas não fazem, às vezes, ideia do que o ácaro está ali no travesseiro, não, né, ditamente nas fronhas. Então acaba se lavando as fronhas, né? Como o colchão. Você lava os lençóis do colchão, né? O qual você cobre Uhum. para poder dormir. Então, o ácaro ele está Uhum. penetrando ali, né? O ácaro está ali incrustado, né? Então, as pessoas têm essa mania Na de falar, ah, mas realidade, meu travesseiro tá bom, tá novo. Ah, Na realidade, para tu ter uma noção, Sérgio, desculpa te cortar, mas o ácaro imagina. ele vive a 15 centímetros de profundidade dentro do seu colchão, tá? Ele vive lá na Nossa. espuma do seu colchão. Então, É, eu lavo, a minha fanha, eu lavo o meu lençol. Não importa, o ácaro não está no seu lençol, não está na sua fronha, está na espuma, porque ele vive no lugar quente, tá? Então ele só sobe para o colchão para comer a sua pele durante a noite porque você esquenta a superfície do seu colchão. Tá? Então ele vem ali se alimentar dessa pele justamente por isso. Tá? Porque a hora. Tanto é que muitos alergistas indicam o quê? Botar protetores de plástico para aquelas pessoas extremamente alérgicas no colchão, porque você não consegue. A única maneira de o ácaro não conseguir não chegar em passar, você. né? Não. Não Uhum. passar em você. E por isso que existe esse tipo de equipamento hoje em dia e que está sendo, graças a Deus, um sucesso tanto no corporativo quanto para a pessoa física. Então, veio para ajudar também ao Covid por conta da purificação do ar, que você consegue colocar um bactericida para que mate bactérias, fungos, tire bolores, mofos. É. Minha pergunta
então, já que você está falando disso, né, de equipamentos, né, eu queria saber se os aspiradores de pó, o que eles são, na sua opinião, Henrique? Mocinhos ou vilões? Então, muitas vezes, Sérgio, a gente acha Não, que a gente eles tem são que saber. assim. Porque você tem em casa aspirador, eu tenho, você tem, muita gente tem, não sei se você tem, mas a maioria das pessoas tem Não, aspirador de pó, né, em casa. É não, isso que eu quero saber, eu porque não o utilizo, aspirador também, ele aspira, mas ele joga também. Né? eu não tenho mais aspirador fazem exatamente 12 anos que eu não utilizo mais Não, aspirador não, aqui também convencional, não. Eu com falei fio. que tem na casa das pessoas, mas aqui traz, mas já tem o que, uns... Não, já tem mais, tem uns 3, 4 anos que, ou mais, que foi abolido, né? Por isso que eu queria saber a tua opinião em Então, relação a isso. hoje, tanto é que o decreto hoje é proibido aspiradores de pó dentro de hospitais, centros cirúrgicos, clínicas médicas. Você não vai ver um aspirador convencional com saco e filtro dentro Uhum. desses lugares públicos, tá? Ou privados também, onde tem muita circulação de pessoas. Por quê? Porque o aspirador, não que ele seja um vilão, mas muito prejudicial à saúde das pessoas que têm uma imunidade mais baixa. Por quê, Sérgio? Porque agora eu vou te explicar o que as pessoas não entendem de um aspirador de pó convencional. Um aspirador convencional, por mais que ele limpe, ele quer fazer a limpeza que a gente acha que ele faz, Uhum. ele acaba devolvendo uma contaminação que a gente não vê para o ambiente. Todo aspirador, ele devolve uma contaminação para o ambiente que tenha saco e filtro, ele vai devolver. E o pior, o que a gente não vê sempre é o mais perigoso e o mais prejudicial para todo aspirador de pó tem uma saída atrás. Então o telespectador É. pode ver na sua casa, aí, se tiver um aspirador em casa, você vai poder ver. Você colocar uma luz atrás do seu aspirador e ligar ele, você vai ver o tanto de pó que volta para o ambiente. E por que eu te digo que isso é o mais prejudicial para a saúde? Porque pensa comigo, quanto tempo fica incubado um pó fino dentro do motor e quando você liga, aquece aquilo e volta para o teu ambiente. Tanto é que muitos aspiradores, quando você liga, dá um cheirão, um mau cheiro, É verdade. né? Nossa, tem razão. Justamente porque a gente puxa muita coisa orgânica. E dentro fica incubado no escuro e quando você liga, volta para o ambiente. E o pior, tanto as pessoas, como esse pó que voa, que ele fica suspenso, ele fica em média 1,40 m de altura do chão, os que mais sofrem são as crianças. E são as crianças que têm mais problemas respiratórios hoje em dia, problemas alérgicos. Justamente por quê? Porque a vassoura e o aspirador, ele deixa dentro da nossa casa essa contaminação em média 1,40 m de altura, de 1,20 a 1,40 m. Tá? Então, Uhum. são elas que são mais prejudicadas. Por isso que as crianças acabam ficando mais fácil ficando doentes e gripadas. É. Agora, então, o que você indicaria, então? Vamos saber de você aí, o que você, já Bom, que se elimina o aspirador, como você disse, ele não chega a ser um vilão, mas prejudica, né? É prejudicial, principalmente para as crianças. Para limpar uma casa, então, o que você recomendaria? Eu estou falando em casa, residência, lá no escritório, né, empresas, enfim. Bom, Sérgio, o que eu recomendo para as pessoas que não podem ter esse tipo de equipamento hoje? Que eu vejo que é muito acessível e muitas pessoas acham que não podem comprar, mas elas podem. Mas, eu não posso. O que eu recomendo? Eu recomendo que não utilize aspirador e utilize sempre pano com água e vinagre. Úmido. E É um álcool. pano o quê? Úmido. Hã? Um Úmido, pano úmido. pano úmido com vinagre e álcool. Ah, tá. Boa. Lembrando, né, Sérgio? Não tem o que fazer no teu colchão. Pessoa que é alérgica, o que eu indico fazer? Coloque capa, de preferência uma capa
específica para alérgico que existe no mercado, não vai ser tão eficiente, até porque o colchão perde aquele molejo de dormir, não fica tão confortável, mas às vezes é uma solução para a pessoa, e a capa de travesseiro também, tá? Recomendo as pessoas não... Até porque, Fernando, ou Henrique, Henrique, não dá para você trocar o colchão toda hora, né? Eu digo assim, pelo menos, né, um colchão você leva aí alguns anos, né, para poder 10 trocar. anos. Então, hein? 10 anos. Pois é, hoje esses colchões, né, os colchões que são feitos, têm aí uma durabilidade aí de pelo menos, né, entre 8 e 10 anos. Então é complicado, não dá para você trocar todo ano um colchão, né? Até porque também o Não colchão dá. é caro, né? Um bom colchão, você Caro. sabe disso. Não é barato, É, né? mas é o que a gente... eu sempre penso uma coisa assim, ô Sérgio. Hoje, se você quer dormir bem, você vai pagar... infelizmente, você vai pagar um colchão mais caro, né? É caro o colchão hoje. Um colchão bom é caro, né? Exatamente. Infelizmente é caro. Uma Exatamente. outra coisa para alergia, para a questão de alérgicos, pessoas com problemas respiratórios, quanto menos tecidos em casa, melhor. O que eu quero dizer com tecidos? Cortinas, sofás de tecidos, tapetes, cadeiras, almofadas, o mais clean possível dentro da sua casa, melhor se você não tiver um equipamento que possa fazer essa higienização profunda. É verdade. Agora, a gente daqui a pouco está encerrando o programa, ô Henrique. Eu queria saber de você por quê, né? Essa é uma pergunta até meio capciosa, mas eu tenho que fazer. A gente tem que ir no inverno, né? As doenças aí, elas aparecem mais, né? Essas doenças respiratórias, ô Henrique. Porque a gente fica numa bolha, Sérgio. Hoje a nossa casa é uma bolha. Nossa casa é fechada. Nossa casa não é arejada. A gente não consegue trocar o ar da nossa casa. A gente vive hoje... tem um vídeo muito interessante, Sérgio. Eu não vou lembrar agora, mas de repente, numa outra oportunidade, eu posso passar para você, passar para o telespectador, americano, que fala da nossa vida para 70 anos. Que a nossa vida é uma bolha, dentro de uma cápsula, onde a gente respira o mesmo ar contaminado a vida inteira. E isso nos prejudica e é o que mais faz mal para nós, e a gente não dá bola para isso. Vai dizer, Sérgio, que a gente se preocupava, por exemplo, a maioria das pessoas e dos amigos que a gente tem hoje ao nosso redor, se perguntar se preocupa com o ar que você respira, ele vai dizer que não. Então, o que acontece? Imagina. Chegou um inverno, proliferação de mofo, proliferação de bactérias, de vírus, muita contaminação dentro de casa, tu não abre mais a tua janela, ar-condicionado, prejudicial, prejudica demais a saúde hoje, por conta mas você da fala limpeza isso para do as pessoas, filtro. ela não, mas eu não vou morrer de calor, não quero saber se é prejudicial. Mas nem querem saber se é prejudicial ou não. De fato, é. Realmente, eu que trabalho com voz, eu sei muito bem disso, né? Assim, não é que ele seja um prejudicial, é prejudicial se você não limpar o filtro, se você não tiver os certos cuidados. E a gente sabe... você tem que manter, né, a limpeza sempre do aparelho, isso aí é fato, né? Isso. Então, por que a gente fala que o inverno é onde acaba desencadeando muitas alergias? A gente vê que a questão de junho a agosto é onde os hospitais ficam mais caóticas a procura pelo hospital, justamente por conta disso, tá? Por conta desse inverno, do bolor, do mofo, isso tudo acaba trazendo doenças respiratórias, problemas respiratórios, enfim. É verdade. Ô, Henrique, é um papo legal, cara. Isso é que eu acho legal, bater papo, né? Em vez de entrevista, assim, falando sobre essa situação toda Com que a gente, certeza. principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né?
esses problemas respiratórios aí, então vão acontecer mais ainda, porque é o que você falou, né? A gente vive dentro de uma bolha, né? Você está dentro de casa e cada um respira do jeito, a respiração, tudo, né? Essa poluição que a gente vive, né, no dia a dia, principalmente numa cidade como São Paulo, tá? Mas eu vou te chamar para a gente fazer mais um programa aí para falar mais, tem muito mais assunto sobre isso, né? Eu queria te agradecer já de antemão pela tua participação, tá? Obrigado aí, eu espero te encontrar numa próxima vez para a gente continuar falando sobre isso. Tem muito assunto sobre essa questão aí né, de poluição, a higienização das pessoas, dos lugares, a limpeza, isso é muito importante. Henrique, obrigado, tá? Eu que agradeço, Sérgio. Só vou colocar uma última observação que eu deixei de colocar antes. Um estudo feito nos Estados Unidos fala que nos próximos 10 anos para frente, hoje a gente tem 40% da população alérgica com problemas respiratórios e nos próximos 10 anos teremos 70% da população alérgica. Então, isso é algo que realmente precisa ser colocado hoje, ter um cuidado muito maior. Então, obrigado aí, obrigado pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. Por uma próxima, tá bom? Até uma próxima vez, então, Henrique. Tá, obrigado a você. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Pois é, esse foi mais um programa Alesp Conecta. Eu conversei aí com o Henrique Noel, falando sobre, né, como a gente pode fazer a limpeza correta aí do ambiente e possa aí ajudar, né, na prevenção aí dos problemas respiratórios nesse inverno. Portanto, é isso. Espero vocês no próximo programa. Até lá.